Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, com o professor Gustavo Ferreira e comigo, o professor Gustavo Batista. Hoje nós vamos falar sobre em qual nível de conhecimento me encontro. E essa pergunta, essa reflexão surge de discussões que nós fazemos ao longo do tempo, principalmente quando a gente está fazendo os eventos ao vivo, quando a gente está pensando nas formações, né, no processo de ensino e aprendizagem, e aí a gente se depara com algumas coisas interessantes. Antes disso, deixa eu dar minha boa noite, meu boa noite aqui, aliás, ao meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? Fala aí, professor, beleza? Cara, hoje é um tema muito interessante, né? Porque é difícil de quantificar. É lógico que aqui a gente não vai oferecer uma metodologia para você identificar em que nível que você está. Isso vai muito Aham. da percepção da pessoa, né? E do bom Mas senso. e do bom senso muitas vezes. Mas é muito, assim, muito legal a gente identificar, pelo menos por alto, onde que a gente se encontra no processo de ensino, no processo de aprendizado, no caso dos estudantes, né? No Perfeito. nosso caso também, no processo de ensino, porque isso é importante. E de E aprendizagem também, a gente está sim, sempre sim. aprendendo, né? Sempre E é uma. estudando, sempre aprendendo, enfim. Exatamente. E é engraçado porque, assim, isso é uma questão que a gente das ciências que possuem licenciatura, né? E nós fizemos licenciatura, então Uhum, vimos aí uma boa parte da teoria, fundamentos de aprendizagem, né? A gente já tem uma noção do que é, ó, o cara, esse aqui tá com, ele tem vamos dizer assim, ele tá um pouquinho mais avançado em termos de percepção do conteúdo e internalização do que o outro, né, do que a maioria da turma, ou esse aqui uhum, tá um pouquinho mais atrasado. A gente consegue identificar essas anomalias, assim, com mais facilidade. E até por isso a gente consegue delimitar as nossas capacitações e direcionar para cada nível. Né? Então, uhum. toda vez que a gente lança alguma capacitação nova, ou até mesmo antes de lançar, quando a gente está pensando, desenhando ali, a gente já sabe para quem que é direcionado. É para o cara que está começando? É para o cara que não sabe absolutamente nada? É para o cara que já tem uma certa experiência? Para entrar nessa capacitação, ele precisa entender, ele precisa já ter qual tipo de conhecimento. Isso é muito importante, muito importante. E às vezes a pessoa, aqui já falando do nosso lado, às vezes a pessoa quer, pô, eu quero rodar minha capacitação para o maior número de pessoas possível. Então eu vou falar o quê? Ó, é fácil, né? Eu uso essas palavras, é fácil, qualquer um pode fazer. A pessoa que não entende nada pode fazer essa capacitação porque vai conseguir sem problemas. E Uhum. não é bem assim. A coisa tem que ser Exato. muito bem pensada. Então, do lado de quem está construindo o conhecimento, né, mediando o processo, os instrutores, professores, enfim, você tem que ter essa percepção. E se o estudante também tem essa percepção, melhor ainda, é o melhor dos mundos. Se ele sabe em qual etapa da construção do conhecimento ele está, fica muito mais fácil dele evoluir. E hoje a gente vai Uhum. falar sobre esses aspectos, né? E citar algumas evidências aí, né, ao longo da nossa jornada, alguns causos aí que acontecem, que aconteceram e acontecem com uma certa frequência, né? Uhum. E ajudar vocês a se entenderem dentro desse processo, porque é óbvio que o processo de aprendizagem ele é infinito, ele é eterno, não vai acabar, não chega uma hora que você domina tudo, porque é impossível você dominar tudo. Mas é Ainda bem, importante, né? ainda bem, senão ia ser Ainda chato bem. pra caramba, viu? Mas assim, é importante você entender onde você está nesse momento, nesse exato momento, e é claro, a depender das suas características psicológicas, traçar algum tipo de meta de onde você quer chegar a partir de onde você está. Então é importante você entender onde você está e a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos aí. Isso.
Eu queria resgatar algumas questões que eu acho bastante importantes para ilustrar esse nosso episódio de hoje. Eu, quando comecei o podcast, ainda no início, ainda na primeira temporada, mais especificamente no episódio 27, hoje a gente está gravando o episódio 176, então bote aí uma quantidade generosa de episódios entre um e outro. Mas é interessante porque naquele episódio eu fui falar sobre o que havia de correlação entre o efeito Dunning-Kruger e o ensino e o aprendizado de sensoriamento remoto. E é interessante porque a gente acabou de fazer um evento que era PDI de 0 a 100. Fizemos um evento que, pela primeira vez, a gente resolveu atingir um público mais iniciante, né? Num estágio mais inicial. Foi muito interessante porque a gente se deparou com dúvidas que demonstravam esse estágio inicial. E tudo bem você estar num estágio inicial, não tem nenhum problema, nenhuma vergonha com relação a isso. Aliás, toda vez que você se depara com uma área nova do conhecimento, você é ignorante em relação a ela. Isso significa que você ignora aquela informação, você ignora aquele campo do conhecimento, você ignora aquela metodologia. Muitas vezes você não teve nenhuma noção sobre aquilo e aquilo não te causa nenhum incômodo. Isso é normal. Você, quando não conhece nada sobre um determinado assunto, isso não lhe constrange, não lhe traz nenhuma angústia. À medida em que você vai se aproximando do conhecimento, você vai percebendo que não sabe a respeito daquele tema. E isso causa nas pessoas uma certa angústia. Então, normalmente, quando a gente se depara com a compreensão de que somos ignorantes sobre um determinado assunto, então suponha que é a primeira vez que você está ouvindo o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Você chegou até aqui, de repente entrou numa plataforma de áudio, ou no nosso canal no YouTube, enfim, estava sapeando ali a internet e encontrou o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Fascinante mundo é algo que chama a atenção da pessoa. É um mundo fascinante. Mas que diabo é sensoriamento remoto? Tanto que a gente começou o evento dizendo que sensoriamento é uma ciência de aquisição de informação à distância sem que haja um contato físico direto entre alvo e sensor, que é uma definição clássica, que eu coloco sempre o aspecto científico por causa da espectroscopia. Opa, surge um outro termo, espectroscopia, também nunca ouvi falar. Então isso vai gerando angústia, e para quem tem a noção de que nada sabe sobre o tema, a busca pelos conceitos é algo normal, a pessoa vai. Isso gera uma certa tristeza, porque a pessoa percebe o nível de complexidade, muitas vezes. Como você bem salientou, as coisas não são simples. As coisas têm um nível de complexidade que exigem dedicação, existem estudo, esforço para que a pessoa chegue. Mas é interessante porque existem dois conceitos na psicologia, na psicanálise, enfim, eu não sou da área, então eu não posso falar sobre se é na psicologia ou na psicanálise, enfim, mas são duas questões que eu acho interessantes. Uma delas é a sofomania e a outra é o efeito Dunning-Kruger. Quando eu falei sobre o efeito Dunning-Kruger, no episódio 27, eu estava me baseando nos estudos que foram feitos, né, sobre a questão do efeito em si, né, do efeito Dunning-Kruger, proposto por David Dunning e Justin Kruger, que eram professor e estudante, e que eles estavam buscando uma compreensão sobre um fato bastante curioso que ocorreu à época. Houve um evento, um indivíduo foi assaltar um banco e ele tinha lido a respeito da tinta invisível. E a tinta invisível, na sua formulação, utilizava suco de limão. Então, ele teve o contato com a informação e ele passou suco de limão na cara, foi roubar o banco sem nenhuma máscara e meia hora depois ele estava preso. E ele achou estranho as pessoas reconhecerem e terem identificado ele, porque ele havia passado suco de limão, que era a base, era um dos componentes da tinta invisível. E isso chamou a atenção dos caras, porque
o efeito Dunning-Kruger, ele trata justamente dessa questão de que as pessoas que menos sabem, elas têm um nível de excitação, muitas vezes, e que, de certa forma, faz com que elas tenham uma confiança sem ter conhecimento algum. Ou seja, o cara ouviu falar que a tinta tinha na sua composição suco de limão e deduziu que se passasse suco de limão na cara, ele ficaria com o rosto invisível às câmeras de segurança de um banco. E foi executar um assalto. Foi preso. Muito bem. E os caras foram estudar isso, né? Porque é interessante isso. E isso, o efeito Dunning-Kruger, ele tem um pico de estupidez, né? Que é uma confiança muito alta, com um nível de conhecimento muito baixo. E isso é interessante, principalmente quando os estudantes chegam no ensino superior. É muito interessante isso. Costumava-se dizer que o estudante de medicina, no primeiro dia de aula, ia de jaleco com estetoscópio no pescoço, né? Assim como o estudante de direito já ia de terno e gravata no primeiro dia de aula, né? Com um vade-mecum debaixo do braço. E assim todas as profissões, né? Enfim, as características dos engenheiros civis no primeiro dia de aula, de capacete para poder ir para a obra, enfim, né? E aos poucos a pessoa vai percebendo que ela realmente não sabe nada. E isso vai gerando uma certa tristeza no cara, ou seja, você vai descendo a parábola, até que você entra num vale de desespero, em que você tem uma confiança baixíssima, apesar de já ter um nível de conhecimento. Mas é porque você compreende que você não sabe que as coisas e que tem muita coisa ainda para ser estudada. Esse vale, normalmente, a gente percebe na pós-graduação. Os alunos de pós, os alunos de mestrado, mas principalmente os alunos de doutorado, porque os alunos de mestrado, muitas vezes, ainda estão num nível de confiança muito alto. Eu me recordo, eu vou lhe dizer um negócio, o último grande aborrecimento que eu tive dentro de sala de aula foi quando eu fui desrespeitado por um estudante de mestrado, enquanto eu explicava algo que ele havia me perguntado, e ele, durante a minha explicação, ele me tratou de forma debochada. Aí eu virei para ele e disse: rapaz, significa que, pela sua reação de deboche, que eu devo estar falando uma impropriedade, uma idiotice muito grande. Ele disse: não, professor, não é isso. Eu falei: bom, eu estou aqui tentando lhe explicar o porquê das questões. Ele discordou de mim, o que é natural. Eu não tenho... Você me conhece, você foi meu aluno, é meu aluno atualmente, mas já foi meu aluno diversas vezes. Eu jamais sou dono de verdade, eu jamais tenho essa postura. Mas eu me recordo de ficar profundamente irritado pelo nível de desrespeito que o rapazinho me deu, me ofereceu, quando eu comecei a explicar as coisas. Eu disse: olha, eu não preciso lhe explicar mais nada, porque pelo riso, pelo deboche que você está me oferecendo aqui, significa que eu devo estar cometendo uma idiotice. Ele disse: não, professor, não é isso e tal. Eu não sei se ele ficou nervoso e tal, mas eu sei que isso gerou um estremecimento e tal, porque eu me senti realmente desrespeitado. Eu, outro dia, estava conversando, assistindo um programa, né, que eu gosto muito, que é o Linhas Cruzadas, da TV Cultura de São Paulo, e que é com a Thaís Oyama, que é uma jornalista brilhante do UOL, e com o professor Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo que eu admiro em muito. E ele costuma chamar esses estudantes que são sabidinhos e tal, ele chama de inteligentinhos. Eu acho a definição muito, muito apropriada. Mas é interessante porque quando a gente vai percebendo que a gente nada sabe sobre um determinado assunto, ou que o mundo é muito mais complexo e que as coisas são muito mais amplas e que a gente precisa estudar muito mais, a gente entra num certo nível de desespero. E isso normalmente se verifica no doutorado, quando você tem uma hipótese a ser testada, você tem um trabalho que precisa ser inédito, e ali você está sendo testado, né, na sua maturidade intelectual. E depois, com o tempo, e eu falo porque eu tenho 22 anos de doutorado defendido, a gente começa a perceber que a gente começa a entender um pouquinho das coisas, mas que ainda tem muita coisa para saber. Então, o efeito Dunning-Kruger, ele dá esse pico,
em direção a esse pico da idiotia, né? No início da jornada do inteligentinho, é normalmente estudante de graduação que está descobrindo o mundo e achando-se muito sabido, né, diferenciado e tal. Aí ele entra nessa parábola, esse vértice da parábola é justamente o Vale da Depressão, e aí depois ele vai caminhando em direção a uma sabedoria que o tempo e a maturidade vai causando. Existe um outro conceito que eu acho que é importante a gente trazer, porque esse é preocupante. Porque o efeito Dunning-Kruger, você já teve contato com o assunto e você se acha sabido. Né? O pouco que você leu, o pouco que você entendeu, ou seja, você viu que tinha suco de limão na fórmula da tinta invisível e vai roubar um banco, que você não vai aparecer para as câmeras. Mas você teve contato. Existe a sofomania, que são os indivíduos que se julgam extremamente sabidos, extremamente inteligentes, extremamente competentes em determinadas áreas, sem nunca terem ouvido falar no assunto. Isso, para mim, é muito complexo. E assim, esse acontece bastante, principalmente com a internet, né? Porque às vezes um assunto dá um buzz, né? Pô, uma palavra que todo mundo sabe o que é, inteligência artificial, por exemplo. Minha mãe sabe que essa palavra existe, né? Mas Assim aí como as deve pessoas. saber também de mudanças climáticas. Exato, é uma outra, mais para nossa Não área, é? né? E aí, às vezes, o cara se apropria daquilo ali via, sei lá, algum podcast, alguma notícia que ele leu, e daí sai propagando as coisas como se, cara, assim, eu já ouvi coisas do tipo, quando chegarmos na singularidade, que é o ponto onde a máquina começa a ultrapassar a humanidade, né? Isso é Isso. bem geral, que esse negócio é muito mais profundo, mas, assim, quando as máquinas conseguirem ultrapassar de fato a humanidade, que os robôs, né, aqui entre muitas aspas, vão se comunicar por rede neural. Então o cara confundiu diversos conceitos aí, né? Porque Sim. rede neural não faz comunicação, não. É porque como se. Porque aí junta aquela coisa assim. O marketing que é feito em cima do nome, né? Sempre quando eu vou falar sobre o tema, eu digo isso. Inteligência artificial é mais um nome. Inteligência é mais marketing do que inteligência propriamente dita. É um sistema especialista. Acabou. Ele não é inteligente. Inteligência é uma coisa muito mais ampla, que inclusive nem nós, seres humanos, conseguimos quantificar, né? E aí o cara coloca inteligência artificial, redes neurais, que é uma coisa utilizada para classificação, detecção de padrões, né? E como se fosse assim, porque redes neurais, bom, neural vem do cérebro, né? Então os caras vão ter, tipo assim, uma mente coletiva. Acho que ele quis dizer isso, mente coletiva. Só que misturou um monte de conceitos, é tudo isso que você vê na internet, sabe? Sim. Então, assim, e quando o cara realmente vai pesquisar aquilo, quando ele está lá descendo, né, no gráfico do Dunning-Kruger, ele pode até se frustrar, porque aí ele achava, pô, a máquina vai ser consciente, não sei o quê, mesmo sem ele mesmo saber o que é consciência, né? Ou sem ciência. Sem ciência e consciência, né? A diferença e tal. Enfim, e aí ele chega cheio de expectativas, começa a estudar, começa a ler sobre e vê que pô, é isso, então não tem nada a ver com o que eu estava pensando, e acaba que se frustra, né? Até as expectativas não atendidas aí. Então não vai rolar esse tipo de coisa. Não existe rede neural que faça robô se comunicar com o outro como se fosse uma mente coletiva, uma Skynet. Isso é coisa de filme, tá? Eu estava pensando na Skynet e no Não, Exterminador do Futuro. Eu estava. é o top 1 exemplos que a gente dá, é isso, né? Porque todo mundo que chega, tipo assim, você trabalha, pô, faz a tese, sua tese é inteligência artificial, né? Pô, e aí, cara, será que a gente vai chegar igual na Skynet lá algum dia? Pô, cara, minha área nem cobre isso aí, mas eu já sei que não é por aí, sabe? Então, assim, o que acontece tem muita informação sobre temas que são de uma complexidade absurda, e que as pessoas tentam reduzir aquilo
fazendo analogias que são esdrúxulas, espúrias, que não existem, e todo mundo acaba comprando, porque isso torna mais fácil, torna mais palatável esse conteúdo, né? Então, se Exato. você vê esse tipo de abordagem assim, que é muito simples sobre um tema que assim, até mesmo de longe ele é um pouco complexo, cara, duvide muito assim da credibilidade, sabe? A gente tem que entender as coisas como elas foram pensadas. Não é porque tem um tweet X falando que um pesquisador que trabalhou no Google nos anos sei lá quanto está dizendo que lá dentro já tem um robô que adquiriu consciência. Não. Na maioria das vezes, assim, isso é o cara querendo ganhar um hype ali, chamar atenção, que também é um colateral da internet, né? Que as pessoas acabam criando essas bolhas de informação, e muito por conta daquele clickbait, né? Às vezes você vê um vídeo no YouTube que tem uma thumbnail absurda, assim, uma imagem muito louca com uma mensagem que, pô, pensa assim, caraca, é isso mesmo que está acontecendo? Aí você vai lá e clica e tal, e para quem não entende sobre o assunto, acaba caindo nesse clickbait e reproduzindo o que ele viu, enfim, vira uma bola de neve absurda, que o excesso de informação, muito simplificada, gera uma desinformação nas pessoas que estão nessa faixa do gráfico do Dunning-Kruger, mais ali próximo do primeiro pico, né? Que é o pico antes do Vale do Desespero. Então, e isso É o pico acontece. da ignorância. Isso acontece com muita frequência, né? E não só de pessoas que não têm vamos dizer assim, não têm um conhecimento ou não são acadêmicos. Com acadêmicos também acontece, né? A gente vê com frequência e tal, ou pessoas que se dizem, que acham que estão em determinados níveis de conhecimento, né? Pô, isso aqui eu já internalizei, eu já sei, então significa que eu sou o profissional, né? E aqui eu não tô. Esses níveis eles são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado no mercado de trabalho, que é o júnior, o pleno e o sênior, né? São coisas diferentes. Aqui é o nível de conhecimento, é o tanto de conhecimento que o cara conseguiu internalizar, que ele conseguiu acumular. Às vezes ele E tem o nível inicia. fóssil também, né? Que é o nível assim que a gente já vai caminhando, assim, quando a gente está chegando no final da festa, né? Do sênior vai para o nível fóssil, entendeu? Não, Que é o é que verdade. eu tô nessa descendente já, entendeu? Na, na, Assim, na, na real, existe um depois, que é o Master, né? é o Então, master, o Master é acima do Sênior, já é o cara que ele domina tudo. Mas, na né? verdade, é mais uma questão de dominar métodos e ferramentas do que entender o que está acontecendo de uma maneira global, completa, sabe? E agora, o que acontece muito, às vezes a pessoa se apropria de uma porção do conteúdo, e aqui, se a gente pegar da nossa área de geotecnologias, ele se apropria de uma porção muito pequenininha, perto do Do tanto que universo, existe, né? Do só que universo. aquela porção pequenininha é o que a gente utiliza para resolver 80% dos nossos problemas, né? E resolve muito bem. E aí o cara acha que ele já tem os 80% de conteúdo, mas não é isso. Na verdade, ele tem os 20% que conseguem resolver os 80% de problemas que a gente tem no dia a dia. Agora, Sim. esses outros 80% para resolver os outros 20% que vão diferenciar de fato os níveis de conhecimento de uma pessoa. Porque se você pensar, cara, eu já sei fazer índices espectrais, eu sei álgebra de mapas, eu sei o básico de geoprocessamento, né? Na verdade, eu sei geoprocessamento, que geoprocessamento, em suma, são as operações geométricas, né? Então, eu sei as operações geométricas, eu sei até geoestatística, se brincar, sei de classificação de imagens. Significa, chefe, que você tem os 20% só, tá? Você não tem os 80 que tá faltando, você não tem os 100, você não tem 90, você só tem 20. Isso aí ainda é o básico. Agora, a partir do momento que você entra, mergulha de cabeça nisso daí, em todas as nuances e minúcias desse tema, aí você vai adquirindo esses 80% ao longo do tempo.
que isso é muito importante também, requer tempo, muito tempo, não só de estudo, mas de experiência também. Né? Isso é importante. E às vezes o cara que adquire aqueles 20% inicial ali, ele entende como aplicar o método. Ou por que ele aplica o método. Por que eu aplico o Random Forest para classificar a imagem? Por que eu aplico um K-means? Por que eu aplico uma PCA? Agora, como que o algoritmo de PCA funciona? Qual é a lógica matemática e estatística por trás dele? Entendeu? Como que cada passo é obtido dentro do algoritmo? Você sabe fazer isso na mão? Sabe? E, assim, em termos de cálculo mesmo, ou saber que tipo de cálculo é executado em cada passo. Essa é a diferença. Não é falar assim, a PCA vai reduzir a dimensionalidade dos meus dados e vai separar em componentes, que a primeira componente é X, a segunda é... Isso aí todo mundo já sabe. É 20%. Entendeu? Agora, quais são os fundamentos que estão ali por trás da PCA? Quais são os fundamentos que estão por trás do Random Forest? Isso que é um nível alto, mais alto do que o básico, do que os 20%. E a maioria das pessoas estão no 20%. E aqui a gente está excluindo, por exemplo, conhecimento em programação, conhecimento no software X, software Y. A gente está falando do método em si e do porquê que ele é aplicado. E ainda nem chegamos na interpretação dos resultados, que é aí onde você vai utilizar a sua cabecinha de cientista para correlacionar o que está acontecendo ali com outros fatores, né? Ou fazer alguma analogia com outra área geograficamente falando, né, que tenha acontecido o mesmo fenômeno, validar aquele efeito, enfim, a gente nem chegou nessa parte ainda. Então a montanha é muito íngreme e ela é muito grande, né, ela é muito alta, e a gente geralmente só dá o start ali na base, e tem muita gente que fica nessa base, né? E aí Às vezes é suficiente, né? Eu vejo que sim. Tem muitas pessoas que, sabe, se satisfazem com isso e tudo bem, Exato. Eu acho muito legal quando a pessoa chega num evento como o nosso, esse que a gente fez agora, e a pessoa disse: olha, eu não sei nada, eu não sei nem se eu consigo acompanhar. Eu digo: olha, venha, porque aí você, né, se de repente você viu alguma coisa na graduação, alguma coisa nesse sentido, é capaz de você conseguir. Pode ser que não seja para você. Nem todo mundo precisa saber processar imagem de satélite, não. Mas se você é da área de ciências exatas e da terra, se você é um cara da área de agronomia, se é um cara da área de florestal, um cara de geografia, né, enfim, ciências ambientais, você normalmente vai ter demandas com relação a isso. Exato. E é interessante porque me chama a atenção, quando a gente começou no digital, eu comecei em 2019, né, como já contei aqui em várias vezes, com o lançamento do Reflectância dos Materiais Terrestres. Eu fui fazer um webinar e percebi o potencial que existia de comunicação. Era muito interessante você extrapolar os muros da universidade e fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje, uma discussão, uma reflexão. São os nossos pontos de vista, é o que eu penso e o que o professor Gustavo Ferreira pensa. Não significa que seja verdade absoluta, que seja a última conversa. Não, não é isso. Mas são reflexões. Eu me deparei com várias pessoas ao longo desse processo, e não só no digital, mas também no presencial, né? Por exemplo, eu recebi, há um tempo atrás, a procura de uma pessoa. Eu recebo muita gente que me pede informações. Eu preciso acessar tal tipo de dado, como é que eu faço tal coisa, professor? E muita gente me pede também para orientar. E hoje, infelizmente, eu tenho uma carga de orientação muito grande e eu não tenho condição de fazer orientação de outras pessoas, né? Já que eu tenho uma quantidade de alunos de PIBIC, de mestrado, de doutorado, que me tomam, né, graduação, que me tomam a minha capacidade de orientação. Mas eu me recordo, eu tive uma conversa uma vez com uma pessoa, acho que foi no Instagram, não me lembro bem ao certo,
que a pessoa me dizia como é que ele fazia para, de repente, fazer uma divulgação do conhecimento dele. Aí eu achei interessante. Comecei a conversa nesse sentido, disse, olha, eu acho que você pode, né, ir divulgando de tempos em tempos o que você faz, como você pensa, o que você trabalha, o que você tem gerado de resultados nas redes sociais. Aí você entrega, porque ele queria fazer uma forma de monetizar isso rapidamente. E era uma pessoa que não tinha uma presença digital, como a gente costuma dizer, uma autoridade digital estabelecida. Era uma pessoa que estava começando. Eu acho que era, sei lá, se era recém-graduado, não me recordo bem ao certo, porque muita gente passa por mim. E aí eu falei, olha, entregue o conteúdo gratuito. As pessoas vão começar a interessar-se pelo que você faz quando você mostra o que você faz. E quanto mais você entrega gratuitamente as informações, mais as pessoas vão ser gratas, como a gente tem visto, né? As pessoas utilizam os nossos posts, os códigos, as dicas de programação, de processamento e interface gráfica. Muita gente me manda mensagem agradecendo porque usou no TCC, porque usou na dissertação, porque ajudou com o trabalho que estava fazendo, publicou um artigo e tal. Super legal, super legal. E aí eu recebo uma mensagem da pessoa dizendo, não, mas o conteúdo que eu tenho para divulgar é muito importante para ser dado gratuitamente. Aí eu pensei, puxa vida, que interessante, né? A pessoa está começando a se posicionar e, de repente, tem uma postura dessa. Aí eu fiquei pensando, poxa, e o que eu faço? Eu tenho mais de 30 anos de sala de aula, de ensino de sensoriamento remoto, né? Aí, sabe, eu tenho uma vivência, uma história e tal, e eu acho tão bom quando a gente pode passar para as pessoas as informações. Eu vou lhe dizer um negócio, uma das coisas que mais me traz alegria é fazer esses eventos gratuitos. Da gente reunir a moçada, botar todo mundo ali, as pessoas perguntando, interagindo, a gente tirando dúvida, achando graça, conversando. Aí entra pessoas queridas que a gente conhece virtualmente, aí a gente já conversa com as pessoas. É um grande barato, né? E é interessante porque essa fala me chamou a atenção dessa posição do efeito Dunning-Kruger. Assim como já recebi algumas vezes manifestações a respeito das nossas formações. Por exemplo, eventos gratuitos que fizemos. Né? Eu recebi, por exemplo, manifestação do tipo, poxa, você não vai começar a falar do assunto? E eu fazendo toda uma estruturação teórica para poder falar do assunto. Ou seja, como é que eu chego num evento, seja de radar, seja de óptico, e como é que eu chego para pessoas que se inscreveram num evento em que eu não sei se a pessoa tem um nível elevado ou se ele está mais no início da trajetória? Eu estou trabalhando ali com 1.500 pessoas, eu preciso nivelar a conversa. E vendo pessoas no chat dizendo, quando é que você vai programar? Quando é que você vai mostrar o resultado? Eu falei, na hora certa, sabe? Eu acho engraçado isso. E, às vezes, por exemplo, a gente recebeu, eu ontem recebi um pedido de um rapaz que tinha perdido os prazos de abertura do PDI-SL e do PDI-PAI. E nós fizemos um combo, né, que foi o lançamento dos dois cursos juntos, e ele me pediu para abrir o combo, que ele queria entrar nas duas turmas. E eu achei muito bonito o comentário que ele fez no grupo, ele dizendo, eu sou formado na área, eu trabalho na área, e estou entrando aqui porque eu quero ter autonomia com os softwares livres e quero me aproximar da linguagem de programação. É diferente quando alguém olha, por exemplo, e me pede o conteúdo programático, isso é muito básico. Isso é muito básico. É básico para quem? Se você pegar a comunidade que faz o PDI-SL, por exemplo, que é o de softwares livres, a quantidade de professores universitários com doutorado em sensoriamento remoto, que são alunos nossos, é enorme. É enorme. A quantidade de pesquisadores de órgãos de pesquisa, tanto particulares como privados, né? Tanto particulares como públicos, melhor dizendo, a mesma coisa que eu falei antes, são sinônimos, né? Tanto públicos como privados,
que estão ali, pessoas que estão em startup, que estão ali para se apropriar. Então, eu começo a ver que realmente a gente se depara com os inteligentinhos. A gente se depara com as pessoas que têm um nível de confiança muito grande, mas que são rasas no seu conhecimento. Sim. Eu vou pegar o exemplo de um amigo nosso que a gente sempre está falando dele, que é o Christian, da Scripps Remote. Né? O Christian sempre entregou muita informação. Sempre foi um cara que aberto às considerações que a gente faz. É claro que eu jamais vou chegar para ele, se eu perceber alguma coisa que eu possa ajudar, e expor num post que ele tenha feito para que as pessoas usem isso como munição. Jamais vou fazer isso. Eu mando no direct para ele. Eu converso. Quantas vezes vocês dois conversam sobre códigos, sobre nivelamentos de conversas e tal, para que as coisas funcionem? Tem módulo seu no curso dele, tem módulos nossos no curso do Henrique da Ambiental Pro, que é outra pessoa super acessível. Então, a gente percebe que essas pessoas elas têm um nível, primeiro, de compreensão das coisas e um nível de humildade muito interessante. Sabe? Sim. É muito legal isso, você se posicionar dentro de uma consideração do seu nível. E pensando nessas questões, eu queria trazer um pouco para a gente conversar sobre justamente as nossas formações. Porque nós temos níveis de complexidade nas nossas formações. Atualmente, nós temos 4 formações. Né? Começamos com PDI-SL, que foi o primeiro, que é o fluxo de processamento e interface gráfica. Ele é o fluxo de processamento comum, ou seja, o que é visto, tanto a partir da imagem digital, o pré-processamento, as transformações de domínio espectral, transformações de domínio espacial, até chegar nas classificações. Só que dentro de cada módulo desse existem os níveis de complexidade, ou seja, eu tenho correção atmosférica usando modelo empírico, eu tenho correção atmosférica usando modelo de transferência radiativa. Eu tenho coisas simples de transformação espectral, como, por exemplo, ampliação de contraste. E tenho coisas que têm níveis de complexidade, como eixos ortogonais, ou como modelos lineares de mistura espectral para decomposição espectral de imagens. Eu tenho classificação pixel a pixel, tanto com algoritmos tradicionais como algoritmos de inteligência artificial. Então, tem para todos os gostos. A gente tem no PDI-PAI a mesma lógica, com um detalhe. A gente tem um módulo de capacitação para quem não é da área de programação. Sim, e essa parte ela é interessante porque, assim, quando a gente pensou sobre as capacitações com programação, você tinha 2 caminhos. O mais simples para a gente era já passar direto. Onde que a Os gente scripts. aplica, ou até assim, onde que a gente aplica programação, como que a gente aplica programação para os nossos dados, direto, sem conceitos de programação. Uhum. Porque é possível, com essas linguagens de alto nível, isso é perfeitamente possível. E é assim que a maioria das pessoas começam, dão um start. É o quê? Pega um script de alguém e roda. E aí depois você vai se virando ali com os conceitos envolvidos e tal. Só que a gente viu a necessidade, como a maioria das pessoas ainda não tinham essa experiência com programação, do tipo, não é a experiência de programar, mas nunca ter tido nenhum contato com a teoria de Escrever programação. uma linha de código, né? Nem uma macro lá no Excel, sabe? Uma coisa assim. Então, essas pessoas precisavam entender pelo menos a lógica do processo, que pelo menos não, né? É a coisa mais importante, mas era necessário entender essa lógica e como que essa lógica é implementada dentro da linguagem que a gente trabalha, seja Python, R, enfim. Então, assim, era estritamente necessário para o nosso nível de complexidade um módulo específico de conceitos de programação.
Sim. Não de programação para processamento digital de imagens. O nosso intuito era, com esse módulo de conceitos, o cara consegue, inclusive, fazer outras coisas que não processamento de imagem. Ele consegue fazer um geoprocessamento aqui, uma manipulação de arquivos, né, para automatização de processos, com muita facilidade, porque ele precisa desses fundamentos, desses conceitos, que ninguém viu em disciplina nenhuma, então é muito raro você ter isso na área ambiental. E é por isso que a gente inseriu essa parte. Agora, se não tivéssemos inserido, o curso ele ia elevar o nível de conhecimento Usuário. como requisito, né, para o usuário. Ou seja, nós precisaríamos de usuários mais alto nível, Sim. não que não sejam, mas usuários que já tivessem esses conceitos consolidados, né? E eu vou te dizer um negócio, Gustavo, só pegando o gancho disso que você falou. Quando eu te convidei para a gente começar a fazer PDI Py, né, PDI com Python, as séries, né, você estava fazendo a primeira disciplina comigo, e só para contextualizar, para quem não conhece essa história, na pandemia eu dei uma aula presencial, o Gustavo estava presente, e 2 dias depois veio a suspensão do calendário em função do decreto do GDF, do Governo do Distrito Federal, suspendendo as atividades presenciais decorrentes da pandemia de Covid-19. E nós ficamos um tempo sem ter aula, até agosto. E quando retornamos, toda a solução que eu pedia, eu estava dando uma disciplina de processamento de dados hiperespectrais, e toda a discussão que eu fazia, Gustavo trazia em Python aquilo que eu estava propondo, ele trazia, e trazia com um nível de clareza e de simplificação na explicação muito grande. E aí eu bati o olho e falei, cara, esse cara é diferenciado. Então, dá para a gente investir nele, porque seria alguém que teria... Depois a gente foi vendo que a gente tinha um monte de afinidades, que não eram só o nome, mas, enfim, um monte de coisas que são muito, muito interessantes em termos de afinidade. Mas me chamou a atenção porque quando eu fiz... quando a gente retornou o semestre, eu tinha participado do iGARS. O iGARS é um evento internacional, né, de sensoriamento remoto e que, em função da pandemia, foi virtual. E eles estavam cobrando $10 de inscrição, ia ser um evento no Havaí, e acabou sendo virtual. E eles colocaram os mini cursos em $100 a inscrição. E fim de semana, sábado e domingo. E eu fui fazer, isso foi no meio do ano, a gente voltou em agosto, ou seja, tinha dado uma aula para o Gustavo. E eu fui fazer um mini curso de correção atmosférica de dados hiperespectrais em Python. E o professor, utilizando um software específico do Laboratório de Propulsão a Jato, né, do Jet Propulsion Lab, onde eu fiz parte do meu doutorado, eu apresentava os meus resultados nos eventos do JPL, né, nos 4 anos de doutorado, isso de 97 a 2001, né? 97, início de 97, eu estive lá na primeira vez em 98, 99, eu não fui porque minha apresentação era no dia do nascimento do meu filho caçula, mas em 2000 e 2001 eu tive também. Então, apresentei 4 trabalhos lá e tal. E aí, esse professor que estava dando aula, pesquisador do Jet Propulsion Lab, né, ele abriu os notebooks, o Jupyter Notebook, e mandava rodar as células, sem explicar o porquê. E um amigo meu estava fazendo o curso, ele inclusive é aluno PDI-SL e PDI Py hoje. E PDI SAR também, se não me falha a memória, ele está nos 3. E ele foi o primeiro aluno que a gente teve. Ele foi o primeiro cara que entrou. E ele estava fazendo doutorado à época, ele era meu co-orientando, defendeu agora super bem o trabalho dele, o Rubens. E ele me mandou mensagem e disse, cara, eu não sei nem por onde começar. Eu falei, você vai abrir o Jupyter Notebook, aí você vai carregar o notebook que o professor disponibilizou
por e-mail, naquele link do e-mail que ele mandou na sexta-feira. Aí você vai entrar aqui na aula, e aí ele vai abrir as células, aí você vai mandar rodar. Aí ele diz, entendi. Entendi assim, né? E eu fiquei pensando que tinha uma quantidade imensa de pessoas na sala que provavelmente estavam com a mesma dificuldade. E aí, quando a gente foi montar o PDI Pai, a Samira, que é nossa aluna, tinha acabado de fazer parte do doutorado dela nos Estados Unidos, me manda uma mensagem dizendo, professor, como é que vai ser o curso? Vocês vão ensinar a fazer o notebook linha a linha ou vocês vão entregar o notebook pronto? Eu falei, por que a pergunta? Ela disse, porque nos Estados Unidos os professores entregam os notebooks prontos e a gente que lute com esses notebooks. Eu falei, não, Samira, eu vou falar com o Gustavo, nós vamos gravar as aulas construindo linha a linha o notebook. De forma e a gente não tinha pensado nessa possibilidade, né? E foi maravilhoso. Porque o que a gente queria fazer a gente constrói, deixa o negócio lá e vai mostrando o que cada linha vai fazendo e tal, e explicando, né, o que está envolvido ali em termos de conceito, que veio do módulo de conceitos, dentro daquela linha. Só que aí você elimina uma coisa que é extremamente importante, principalmente no aprendizado de linguagem de programação, que é o erro. Exato, né? Exato. Eu estava pensando nisso. Porque o erro aparece quando você está fazendo. Exato. E aí, quando você já tem um negócio pronto, significa que o erro que tinha para acontecer, você já resolveu. E ali não. Quando a gente está nesse esquema aí que foi proposto pela Samira, cara, acontece o erro e eu não tiro da aula. Né? Eu vou lá, aconteceu isso aqui, aí eu pego a mensagem e explico, essa mensagem significa que está faltando tal coisa, ou que ele está lendo tal coisa de forma errada, e aí a gente vai buscar lá qual é o porquê, né? O porquê que está acontecendo esse erro e como que a gente conserta. Isso é muito importante. Muito importante. Humaniza. Eu estava assistindo um podcast outro dia com um divulgador de ciência que eu acompanho nas redes sociais, e ele disse que, inclusive, o programa dele, né, que ele faz experimentos com coisas e tal, é bem interessante o trabalho. Ele disse que foi, inclusive, objeto de estudo de uma pesquisadora, acho que da USP, que estava avaliando a produção do conhecimento dele, a partir dos programas dele. E ela disse para ele algo que mexeu muito com ele. Ela disse exatamente isso. Ela disse, o único problema do seu programa é que você não mostra o erro. Aí ele disse, normalmente quando tem erro, a gente edita, tira o erro e tal. Ele disse, pois é, mas o erro é fundamental para o aprendizado. Aliás, eu vou lhe dizer um negócio que eu acho fantástico da gente pensar quando a gente está trabalhando com um nível maior de segurança e que está associado também a um nível maior de conhecimento. O erro traz informações extremamente importantes. Lembra da técnica Crosta. Quando o Álvaro apresentou o que normalmente a gente considera como ruído e descarta, e ali estavam as mineralizações de ouro que ele procurava, você não pode descartar. Muitas vezes o erro te explica o porquê das coisas, e ele minimiza o tempo, a energia, os esforços que você vai empreender para desenvolver algo. Então, eu sempre digo para os meus estudantes, não esconda debaixo do tapete aquilo que deu errado. É claro que você não vai fazer uma tese, uma dissertação em que tudo deu errado. Isso é um fracasso. Não faz sentido, né? Olha, deu tudo errado e tal. Mas não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, você traz à discussão aquilo que não deu certo e essas reflexões ficam como grandes aprendizados. Então, eu acho que é extremamente importante, por exemplo, a gente está vivendo uma questão no PDI Pai, aliás, no PDI SAR, que é muito interessante, que eu queria que a gente trouxesse aqui, que é justamente a mudança que houve de versão do Python e a necessidade de ajustar as coisas, né, Gustavo? Esse aí, porque foi o que acontece, assim, para a gente contextualizar, né? Toda a parte de programação, quando é em Python, o curso a gente costuma dar no Google Colab, né? Que é
plataforma online e tal, você acessa ali via browser e não utiliza o hardware da sua máquina, o que é legal, principalmente para processamento de imagens de radar. Você tem recursos que são bem bacanas assim na versão gratuita do Colab, em termos de hardware, né? Você já tem a opção de poder utilizar placa de vídeo e tal para otimizar seus processamentos. É muito intuitivo, bem facinho de utilizar, beleza. E aí o que eu fazia? Eu utilizava, né, na verdade eu gravei o curso todo dessa maneira, que era a API do Snap, ou seja, eu estou acessando o Snap, o software, os algoritmos do software Snap, só que com Python. O Snap foi construído em outra linguagem, foi escrito em Java. Então eu vou lá e acesso, eu peço para ele fazer alguma coisa, só que esse pedido eu faço em Python, né? E aí eu fazia toda essa questão de instalação dessa API do próprio software Snap, porque para você acessar o algoritmo do Snap, você tem que instalar o próprio Snap, né? Fazer tudo isso no Colab, beleza. E aí, um belo dia, o Colab atualizou não só a versão do Python, mas atualizou o sistema operacional que está ali. Ele atualizou a kernel do Linux, né, que é o núcleo do sistema operacional. E aí, o que acontece? A versão do Snap, que a gente roda lá, deixou de ser compatível com essa versão do Linux e do Python disponível. E é uma versão, e assim, essa versão que é disponível para a gente poder utilizar no Google Colab, ela não é mantida pelo pessoal do consórcio oficial do Snap, pelos mantenedores oficiais. É uma ramificação que outro grupo de pesquisadores foi lá e fez, né? Porque o que acontece? Para a gente superar esse probleminha, você teria que atualizar a versão que está sendo utilizada, disponibilizada ali para a gente utilizar no Colab, né? Que é atualizar para a versão do Snap 9.0, que é a última aí que está sendo veiculada. Só tá até o 8. E aí isso causa uma porção de conflitos de versões, né? Aí existem algumas dependências que não são instaladas por conta dessa diferença entre as versões do Python e as versões do próprio sistema operacional do Colab. E isso acontece, isso chegou via um estudante. O estudante falou: Gustavo, estou tentando rodar aqui, está dando esse erro aqui de biblioteca. Putz, um erro de biblioteca? Como assim? Não era para acontecer isso. Passei assim semanas tentando. O erro eu consegui identificar quando eu fui ver as versões, né, do Python e da kernel do Linux que estava ali. Eu falei, atualizou, deu alguma coisa. Aí eu já fui lá no repositório da versão que eles disponibilizam para a gente poder utilizar no Colab, e eu vi que ela está muito defasada. A última atualização é de 2 anos. Entendi. E aí, cara, tem alguma coisa aqui. Aí já, lógico, prontamente já mandei mensagem para o pessoal que está mantendo essa versão ramificada, mandei mensagem para o pessoal que está mantendo a versão oficial também, já relatando todos os erros e tal. E no meio desse caminho eu descobri também que a parte do Python no Snap não é prioridade, a prioridade é a interface gráfica. Então, primeiro eles resolvem todos os problemas que tem na interface gráfica, que tem todo dia tem alguém relatando alguma coisinha, eles resolvem tudo isso para depois resolver a parte de Python. Então, assim, por quê? Porque o grosso dos usuários está na interface gráfica, não está no Python. Então, eles têm que atender a maioria, né, nesse caso. E aí, eles sempre pedem para esperar, né, porque o Python não é prioridade. Beleza, não tem problema. E como que a gente resolve isso? Ou eu faria, né, uma ramificação da ramificação para tentar atualizar, né, só que é um processo que demora bastante até eu conseguir fechar isso sozinho, né? Ou a gente sobe uma aula mostrando para o pessoal como que a gente configura a utilização do Snap com Python na minha máquina local, sem ser no Colab. Tranquilo, beleza. Gravo a aula, subo a aula lá para o pessoal e eles conseguem utilizar da mesma forma, só que ao invés de ser na web,
né? A gente utiliza isso na nossa máquina aqui mesmo local, com o nosso hardware, que dá, com os dados que a gente disponibiliza no curso, dá para processar sem maiores problemas com qualquer computador mediano, né? Mas a questão foi, a partir de um erro que era simples, até então era simples, eu fui descendo, né? Eu fui, mergulhei de cabeça e cheguei em coisas extremamente complexas, que no final das contas a gente viu que o erro ele dá numa dependência específica, que é um pacote que ele faz chama JPy, ele faz uma ponte Python, Java e Java Python. Significa que eu consigo acessar de maneira direta operadores do Java, escrevendo em Python, e consigo acessar operadores do Python escrevendo em Java. É uma ponte aí entre esses dois. E esse cara é muito sensível a mudanças do kernel do Linux e versão de Python. E recentemente ele mudou de mantenedor. Antes era um grupo e passou para o outro. Quando passa para o outro, eles vão fazendo uma série de modificações. E isso impactou em todos os projetos que utilizam o JPy. Então, assim, e é uma biblioteca absurda, gigantesca, tem coisa para caramba, porque Java é uma linguagem de mais baixo nível, né? Então você escreve bastante, e para você fazer essa interface, né, meio como se fosse uma tradução de uma para outra, da outra para uma, é de bem linguagens, complicado. né? Aí o pessoal que tem o conhecimento de ciência da computação e tal, então é uma coisa bem de computação mesmo. E todas essas mudanças, né, acabaram que trouxeram esse erro, que não mostra para você na mensagenzinha lá. Ó, amigão, tá dando erro porque o JPy não tá funcionando, mudou de mantenedor, ele não tá nem aí. Ele vai acusar um erro e aí você vai buscando, vai indo atrás ali. Levei algumas semanas até entender tudo isso, lendo fóruns, documentações e tal, mas é esse que é o processo. Eu já sei qual é o erro, né? Inclusive sei como solucionar, né? Mas é claro que isso leva um tempo porque a solução não é trivial, não é simples, ela é um pouco mais complexa. Então eu vou esperar a resposta do pessoal, né, dos mantenedores dos repositórios, para a gente conseguir, para ver, pelo menos se eles dão um norte, falar assim, ó, cara, a gente não tem como atualizar. Se você quiser, você pode atualizar aqui por conta própria, a gente te mostra mais ou menos como faz. Então, beleza, eu vou lá e atualizo. Né? Mas o que eu quero passar é que existe um processo muito forte de aprendizagem aí nesse entendimento do erro. Isso me levou a estudar coisas que são mais profundas da computação. Né? É claro que aí tem isso também não significa que eu sou o cara de alto nível, usuário avançado, nada a ver. Isso aí é mais da minha personalidade do que qualquer outra coisa. Eu poderia ter parado, olha, o erro é no JPy, sabe? O erro é na ponte entre o Python e o Java e Zé Fini. Agora, eu quis saber os pormenores ali e tal, e acabei entendendo como funcionam essas coisas. E isso é muito importante, porque é um conhecimento que vai ficar aqui, né? Foi internalizado por mim, e futuramente isso pode acontecer novamente, e provavelmente vai acontecer, né? Porque essas coisas são frequentes, e a gente vai saber resolver. Né? E essa é a lógica, esse é o pensamento de você aprender não só com aquilo que é te dado ali em termos de teoria e prática, mas aprender também com a sua aplicação no seu universo, no seu conjunto de dados, que vai ser diferente do que a gente está mostrando em curso, em tutorial, seja lá o que for, né? E você pega aquele erro e dali você deriva a sua solução. É o que está acontecendo, por exemplo, tem a gente ministra o PDI SAR com ALUS, o conjunto de dados é ALUS, e Sentinel-1. Perfeito. E aí tem estudantes que estão utilizando o GERS, né, que é lá dos anos 90. E aí a hora que ele vai executar algum procedimento no GERS é diferente. A coisa dá um resultado diferente, ou às vezes não dá um resultado, né, dá algum erro e tal. E aí a gente tem que correr atrás da solução. E nessa busca pela solução a gente acaba esbarrando em questões conceituais que são importantes e que a gente acaba internalizando aquilo. Então isso é muito importante, e esse entendimento do como funciona o processo para você, né, de construção do conhecimento, que é importante. É ele que vai dizer
para você em qual nível, em qual etapa da construção desse conhecimento em processamento digital de imagens, por exemplo, que você está, né? Então, se você tem noção desse lugar onde você está, você sabe, se eu quiser ir nessa direção aqui, eu tenho que seguir esse outro passo. Entender essa e essa questão, né? E aí você vai atrás de cada caminho. Essa que é a lógica, isso que é interessante na construção da sua formação acadêmica ou profissional. Isso. A gente viu, então, que a gente tem o PDI-SL e o PDI-PI, que são esses fluxos de processamento, normalmente dados multispectrais, mas se aplicam também a dados termais. É uma lógica muito parecida em termos de processamento. A gente tem os sistemas sensores, que é uma formação teórica justamente para que as pessoas entendam de sistemas fotográficos, multispectrais, hiperespectrais, termais, microondas, tanto ativo como passivo, e os laser scanners, além, é claro, de um módulo de calibração. Então, esse é um curso mais teórico, que é para as pessoas conhecerem e saberem que tipo de dado a gente tem para poder utilizar, que tipo de integração a gente vai poder fazer, né, com esse tipo de dado, quando você conhece o sistema sensor. E a gente tem o PDI-SAR, que é justamente esse processamento de imagem de radar de abertura sintética, que é o nível mais complexo que a gente tem em termos de processamento, em termos de complexidade de dados. São efetivamente dados complexos, né? Teoria, né? Assim como o fluxo de processamento é bem mais amplo, bem mais complexo e que demanda muita compreensão. Tanto que é o maior curso que a gente tem hoje. Ele está nas duas opções, ou seja, interface gráfica e programação juntos, né? E a gente está com uma resposta muito interessante, porque a gente vai passando por diversos níveis de processamento, né? Polarimetria, índice SAR de vegetação, que é parte da polarimetria também, e a gente termina ali, depois de passar por interferometria, a gente termina em classificação de dados SAR. Exato. E a gente percebeu com essa questão, e justamente nessa reflexão que o episódio nos traz, em qual nível do conhecimento me encontro, que existe uma parte da nossa audiência, que é uma parte grande, que se manifestou agora nesse evento mais inicial, porque os nossos eventos eram eventos com um nível um pouco mais elevado em termos de compreensão dos usuários. Tanto que a gente tinha, né, em todos eles, era sempre uma lógica de aprendizagem baseada em problema, né, problem-based learning, e a gente não esbarrava com questões mais conceituais, iniciais e tal. Mas pensando nisso, nós tomamos uma decisão que eu acho que é interessante a gente comentar a respeito disso. Nós vamos fazer agora um curso de introdução ao PDI. Nós vamos estamos montando, vai ser um curso menor, mas mais voltado para esse estudante que está se aproximando do processamento digital de imagem. A gente está dentro de uma linha também de manter tanto a interface gráfica como a programação, porém com uma linguagem mais acessível ainda, né, que é o R. Mais direta. Mais direta, e a gente deve, em coisa de um mês, estar fazendo um evento aí de lançamento de uma nova turma dos sistemas sensores e desse curso de introdução ao PDI, para que a gente possa atingir, né, e começar o nivelamento de conversa com os estudantes da graduação. Isso vem de uma vivência minha de longo tempo, dando aula para a graduação e percebendo os gargalos que existem, principalmente nos primeiros semestres. Então, a gente vai fazer uma estrutura mais introdutória, mais acessível, mais rápida, para que o indivíduo se aproprie disso e, caso ele queira continuar, aí ele vai para os outros níveis, né, avançando em direção a coisas mais complexas. Então, eu queria fechar o episódio de hoje pegando uma fala de um filósofo grego, Sócrates, em que ele dizia: só sei que nada sei. Isso vem de um experimento que ele fazia com os transeuntes,
né, perguntando para as pessoas a respeito de um tema que ele não sabia a resposta. E todo mundo tinha uma opinião, todo mundo sabia de alguma coisa. Então, a gente precisa ter sempre muito claro que a gente não sabe de tudo e que a gente tem que estar aberto a aprender, justamente para a gente poder ampliar o nosso campo de conhecimento e, com isso, se tornar um pouquinho mais sabido. Né, Gustavo? Exatamente, é entender as nossas limitações, né? E até onde fomos também, isso é importante, porque é isso que vai fazer você direcionar para um rumo de evolução, né? Em qualquer área do conhecimento. Maravilha, maravilha. E eu acho que com isso a gente encerra o nosso episódio. Não fique triste se você se encontra no início do gráfico do Dunning-Kruger, do efeito Dunning-Kruger, em que você está ali no seu momento de alta confiança e quase nenhum conhecimento, porque isso faz parte do processo. Só tenha humildade para conduzir o seu processo, sem achar que você é o detentor de todo o conhecimento existente. Você tem pouca idade, estudou pouco, ainda precisa avançar, né? Eu acho que é muito interessante a experiência e a vivência com grandes mestres me deu uma percepção muito interessante de como esses caras tratam as coisas. São pessoas extremamente competentes, sabem muito, estudaram bastante, se aprofundaram e são, na maioria das vezes, de uma humildade imensa. Meu pai costumava dizer que, quando eu era pequeno, que carroça vazia é que mais faz barulho. Quando você enche a carroça, ela não faz barulho. Então, que a gente cada vez mais encha a nossa carroça de conhecimento para que a gente fique garganteando menos, né, e entendendo um pouco mais das coisas. Até porque, quando a gente percebe que a gente não sabe, a gente corre atrás. É como o exemplo que o Gustavo acabou de trazer, da mudança e da necessidade do esforço que ele teve que fazer para poder entender o porquê que uma coisa não conversava com outra no PDI-SAR. Então, é a gente ter tranquilidade com relação a isso. E também não desanimar. Não desanimar. Por quê? Porque cada vez mais que a gente se aprofunda em alguma área do conhecimento e a gente vai entendendo o porquê e vai compreendendo o porquê dos nossos resultados, a gente vai percebendo como esse mundo é realmente fascinante. Então, fica a dica, né? Não se desespere, mas tenha humildade para construir a sua trajetória, tá? E fique atentos, porque em breve teremos um curso bem mais inicial, introdutório, para aqueles que quiserem se apropriar desse fascinante mundo do sensoriamento remoto conosco. Tá legal? Exatamente. É isso aí, Gustavão. Um Vamos grande nessa. abraço para você e para a nossa audiência. Tudo de bom. Isso, um abraço, já estou ansioso já pro lançamento. Quero ver aí a carinha do pessoal, principalmente com esse apelo, né, para quem está chegando agora nesse mundo, para quem quer entender ali toda a parte inicial, né, aqueles 20% que eu falei já anteriormente, e vai ser muito bacana. Então, como o professor falou aí, que mais ou menos um mês a gente está dando start nesse projeto. Exato. É isso aí. Um grande abraço. Um abraço.